Olá, boa noite. Eu sou Leonardo Nóbrega e eu vou apresentar a pesquisa que eu produzi durante os anos de 2021 e 2022, com o título de Ariquemes Rondônia e o arquiteto Antônio Carpinteiro, projeto e projetistas de uma cidade nova em franjas de colonização. E ela foi produzida com a orientação do professor Ricardo Trevisan e vinculada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Bem, a gente começa justamente com a intenção de tomar a cidade como protagonista de uma narrativa que levará em consideração todas as contextualizações históricas e sociais que levaram à própria construção da cidade. E aí é nesse sentido que a gente vai tomar como referência a questão da paisagem, que é justamente essa organização visual dos elementos que aparecem para nós no espaço, e a gente vai buscar justamente na participação do profissional que concebeu Ariquemes, a cidade nova de Ariquemes, quais são as intenções organizacionais presentes no discurso dele, nas intenções dele, que levaram à construção da cidade tal como ela é. Bem, a gente parte de 3 etapas para a construção dessa pesquisa. A gente inicia primeiramente com a contextualização sobre as políticas e práticas que levaram à expansão da fronteira agrícola sobre a Amazônia Legal e também sobre a participação do INCRA nesse processo. E em seguida a gente passa para uma identificação dos atributos propostos pelo professor Ricardo Trevisan no livro Cidades Novas como inerentes às cidades novas, e aí nesse sentido a gente vai buscar a presença de um empreendedor, a caracterização funcional, a escolha de um sítio, a existência de um projeto, a participação de um profissional e a vinculação ao tempo determinado. E a gente vai descrever a cidade a partir desses 6 atributos. E a gente também vai, a partir da entrevista realizada com o professor Antônio Carpinteiro em 2022, a gente vai construir uma narrativa que ligue as intenções do arquiteto a essa concepção e a construção espacial da cidade tal como ela é. Bem, a gente vai vou descrever agora um pouco quais são os 6, como é que é a Ariquemes de acordo com esses 6 atributos propostos por televisão. Bem, a cidade foi encomendada pelo superintendente do INCRA, Capitão Silvio, na década de 70, para organizar um meio urbano que se tornou necessário a partir das ações colonizatórias que estavam sendo empreendidas no estado de Rondônia. E, nesse sentido, a gente tem a cidade caracterizada de acordo com a função de colonização agrícola, pois ela estava diretamente vinculada a 2 projetos de assentamento dirigidos, chamados Burareiro e Marechal Dutra, que estavam sendo implementados na região, e pela dimensão desses projetos, acabou sendo necessária a construção de uma cidade nova nas proximidades do meio rural que estava sendo desenvolvido. E bem, a escolha de um sítio também encontrada, ela foi tomada de uma maneira consciente nas proximidades do antigo vilarejo de Ariquemes, que hoje é um dos bairros da cidade, e que não foi, enfim, não foi uma expansão direta do bairro. O bairro se localiza mais ou menos aqui, pois a área era mais acidentada. Então, houve a escolha de uma região que fosse mais plana para facilitar essa implantação da cidade e mais distante do rio Jamari, que passa mais a oeste. E bem, o projeto da cidade a gente pode descrever como a partir dos limites que foram encontrados, principalmente as rodovias, e a partir da construção de um eixo ordenador desse meio urbano, que é o setor institucional, que fica nessa posição aqui, e que tem uma morfologia diferente. Tem mais vazios e tem quadras maiores, por exemplo. E bem, o profissional foi o professor Antônio Carpinteiro, que era, na época, prefeito de Porto Velho, e hoje em dia é professor aposentado da FAUNP, e a gente justamente ancora esse trabalho na discussão sobre a paisagem, na visão desse agente específico, que é justamente quem criou a cidade, quem concebeu ela. E bem, o tempo, a cidade foi fundada em 1977, menos de 2 anos após o início da construção, e isso também tem reflexos diretos no modo como a paisagem foi construída, porque foi muito rápido. Então, de certa forma, o projeto não estava concluído, né? Estava em fase de implementação,
e isso também se refletiu no modo como a cidade se apresenta até hoje. E bem, como a gente entende que, a partir desse trabalho, que apesar dessas discussões sobre um possível urbanismo da paisagem se popularizarem no Brasil bem após a construção de Ariquemes, a gente já encontra intencionalidades conscientes para a construção de diferentes espaços na cidade de Ariquemes. E aí, nesse sentido, foram construídas diversas paisagens urbanas que levaram em consideração essas pré-existências, como, por exemplo, a inserção do setor industrial próximo à rodovia. E também houve a intencionalidade de criar espacialidades diferentes nas áreas projetadas, como, por exemplo, o setor institucional, que tem uma imagem bem diferente de todas as outras regiões da cidade. E bem, é isso. Muito obrigado.